eu queria só deixar claro para vocês que agora a gente vai entrar em um momento que realmente história foi escrita. Lembra, né? Provavelmente pelo menos das últimas 10 lives que eu abri tava com isso no título, que era tipo, estamos escrevendo história, a história está sendo escrita. E a gente está vendo isso acontecendo de todos os lados agora, tá? A gente está vendo isso do lado econômico, a gente está vendo isso do lado político, a gente está vendo isso do lado, sei lá, cara, de tudo, realmente, assim. A Pax Americana já não existe mais. A Pax Americana foi rompida ontem, ou anteontem, tá? Para quem não sabe o que é a Pax, Pax é um termo utilizado por historiadores para se referir a um período da história que era reinado por algum tipo de hegemonia de algum poder local que regrava as interações mais pacíficas na época, ou quase como se fosse o status quo, assim. Como é que eu vou explicar? Um bom exemplo disso é, por exemplo, a Pax Romana. A era da Pax Romana, que era basicamente a época no qual Roma tocava o mundo. Roma, naquela época, era o centro de tudo, tudo girava em torno de Roma. Roma controlava os poderes militares dentro de todas as fronteiras possíveis e tudo mais, e a vida era regrada, a paz era regrada naquela época pela hegemonia romana. Então agora a gente viu isso dos Estados Unidos acontecendo desde das últimas guerras, né? Os Estados Unidos quase que foi o macaco que levantou o carro depois da Segunda Guerra, tá? E eu tô falando macaco de trocar pneu de carro mesmo. Porque os Estados Unidos cresceu muito com o downfall aí da Europa, né? A gente viu o movimento americano muito inteligente, diga-se de passagem, diplomaticamente, militarmente. Eles foram realmente geniais da maneira com que eles conduziram o apoio à Europa ao final da Segunda Guerra, e isso trouxe para gente um período da história no qual os Estados Unidos, ou o governo americano, era quem, aspas, regrava e ditava as regras do jogo, tá? Até então isso era muito respeitado. A própria OTAN, né? A própria OTAN é feita para fazer esse controle militar nos países, para ter certeza que o negócio não ia degringolar. E é uma linha muito tênue entre você de fato tá exercendo o poder que você não deveria e você de fato está mantendo a ordem, tá? Isso aí fica em cima do crivo e da justiça humana, que a gente já sabe que é inacreditavelmente falha, né? Então, a gente vê, né? Infelizmente, eu falei disso na live passada, que é aquele ditado que fala que, né, tempos difíceis fazem homens fortes, que por consequência trazem tempos fáceis que criam homens fracos, e a gente fica nesse ciclo constante de guerra e não guerra, amor e ódio, e é muito triste de parar para pensar que a gente pode estar voltando para um outro período que seria inimaginável do ponto de vista da evolução intelectual do homem. A gente já tem acesso a tudo e para mim ainda é um mistério como é que o homem consegue não olhar para trás, consegue não olhar para a história, consegue vir, não consegue aprender com os próprios erros, porque a gente já está, galera, assim, sem massagem. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. A Rússia pode estar começando algo muito maior. A Rússia já começou a ameaçar a Suécia e Finlândia. Todos os países que fazem fronteira com a Ucrânia estão completamente cagados agora. Cagados, tá? E como é que a gente vê isso? Lembra que, lembra que eu falei para vocês sobre o posicionamento dos Estados Unidos a respeito disso tudo? Pois bem, o poder no mundo ele é gerado através de militar e através de dinheiro. Só isso. Então, quando a gente vê o lado militar dos Estados Unidos tomando uma porrada, saindo da guerra no Iraque, mostrando fraqueza perante o mundo, o lado militar russo e do leste europeu ali, contando muito mais a Rússia, obviamente, crescendo fortemente, o lado oriental da coisa se posicionando de uma maneira extremamente totalitária e super militarizada com a China e com a Rússia. Então, cara, a gente está vendo uma polarização do mundo agora que é assustador, tá? É assustador. Eu nunca achei que eu fosse falar isso para vocês. Eu nunca achei que na minha vida, no meu tempo de vida, eu ia viver isso. Mas, infelizmente, rapaziada, a gente está vivendo agora um momento da história que provavelmente decisões foram tomadas nesses últimos dias que estarão realmente sacramentadas nos livros de história aí e que provavelmente vão mudar a ordem mundial pelo futuro, assim, indefinido. Indefinido, a gente não tem como saber, tá? É muito triste
porque agora, de certa forma, eu falo com todos vocês aqui. Por que que eu fico muito ligado nisso? Primeiro, porque eu sou apaixonado por história, é, e segundo, porque eu vejo que a nossa família aqui não é uma família brasileira só. Entendeu? A gente tem brasileiros em todos os lugares do mundo, a gente tem portugueses, a gente tem. Inclusive, eu falei até com um rapaz que é de Macau. Porra, então a gente tem China, África, a gente tem o mundo inteiro. Eu falo pra vocês, você tá em cripto, você tá interessado por isso, já faz com que você não seja apenas um cidadão brasileiro ou um cidadão da sua nacionalidade. Você agora é um cidadão do mundo mesmo. E quando uma cagada dessas acontece, a gente tem que saber o que está se passando por trás dos panos para também não ser pego de surpresa, né? Então, é complicado, galera. Complicado, muito complicado. E agora vem o papo que eu quero só relativizar as coisas para vocês em respeito ao voto de confiança que vocês dão para mim, que vocês dão pra gente o tempo inteiro aqui, que é o seguinte. Entendam, galera, que a arma, ela é usada pelos dois lados da guerra. A arma pode ser usada pelo lado certo, a arma pode ser usada pelo lado errado, mas ao mesmo tempo vocês têm que entender o criptomercado como um todo, assim como o mercado tradicional, como uma dessas armas, tá? Nesse leque de armas que as nações têm para duelar entre si, dinheiro é uma delas. E cripto, querendo ou não, é uma arma muito nova, entendeu? Tamo junto, Gustavão. Eu também, Bobão. Tamo junto. É, a gente está vendo agora o criptomercado como um todo, e eu já falo isso para vocês há muito tempo, muito antes de guerra existir, muito antes de Rússia falar de Ucrânia, já tem muitos meses que eu já falo isso para vocês, que esse jogo já vem sendo jogado por trás dos panos há muito tempo. E cripto já está sendo utilizada por trás dos panos nesse jogo do dinheiro há um tempo já, tá? É, cara, aí, saiu uma notícia de que o presidente da Ucrânia pode estar em negociações de um cessar-fogo. A fonte cita de que Zelensky pediu para Israel ser o intermediador. Galera, posso ser muito sincero? O Putin não tá nem aí, cara. Assim, eu tenho que ser muito sincero com vocês agora, que é o seguinte: o Putin does not give a fuck, cara. Ele já, assim, galera, pra você que acha que sanção econômica vai mudar alguma coisa, não vai mudar porra nenhuma, entendeu? Não vai mudar nada. O Putin, galera, só para vocês entenderem o calibre do cara. O cara é ex-KGB. O cara tem uma das maiores inteligências militares e estratégicas do mundo por trás dele. O cara é um gênio. O cara devora história, tá? Ele tem um background geopolítico gigantesco. Ele sabe muito do que ele tá fazendo. Ele sabe muito do que ele tá tratando. Ele conhece muito bem os oponentes dele. Ele conhece muito bem as circunstâncias por fora. Ele conhece muito bem tudo. Tudo, a nível de tipo gravar o vídeo que ele fazia, que ele anunciava para o povo russo e para o povo do leste europeu que ele estava entrando na Rússia. Ele gravou isso 2 dias antes, junto com outro pronunciamento, para na hora que aquilo tivesse sendo televisionado, muitas pessoas, provavelmente da própria Ucrânia, assistirem aquele vídeo por alto e falarem: ah, não, pô, isso foi pronunciamento que ele fez há 2 dias atrás. Mas não era. Se ligou? Na verdade, o que ele estava fazendo ali, quando ele abre uma live para o mundo inteiro, falando apenas em russo, que ele, com um discurso bem parecido, não parecido, mas com um discurso com visual igual, com a roupa igual, com a gravata igual, atraindo a atenção de todo mundo para aquilo. Por que você acha que ele fez isso, cara? Porque quando você está invadindo qualquer lugar, os primeiros momentos, as primeiras horas que você pega toda aquela nação de surpresa são os mais importantes. Ou seja, enquanto Putin prendia a atenção do mundo fazendo o pronunciamento dele ao vivo, ele garantia que o início da invasão que foi feito na Ucrânia fosse uma invasão bem-sucedida, entendeu? Você já começa com uma vantagem gigantesca quando você consegue atrair os olhos do mundo inteiro para você, com um discurso que muita gente, e eu vi isso muito na hora, e eu acompanhei isso ao vivo, muita gente falando: não, é fake news, esse é o vídeo de 2 dias atrás. Então nesse período de fake news, não é fake news, só eles falam russo, entendeu? A gente não sabia o que estava acontecendo, puf, acabou, entendeu? E isso é só um detalhe, galera. Isso é só um detalhe. Vocês querem ver outro detalhe? Eles esperaram a Merkel sair da Alemanha. Eles esperaram o inverno chegar. Por que o inverno chegar? Porque
A Europa inteira, ou boa parte da Europa, depende do gasoduto e do gás natural russo para aquecer as próprias casas durante o inverno. Ou seja, se eles cortarem isso agora, eles estão fodidos, entendeu? O Putin concatenou tudo. Ele garantiu que a China ia segurar a parte econômica deles caso desse cagada. Tudo isso, tudo isso. Lembra, assim, quem fez o nosso programa aqui sabe, e as aulas de operação para quem comprou na primeira semana já estão abertas agora. Você fica de boca aberta ali, cara, o jacaré de boca aberta. Pousou o pássaro, amigo. Fechou. O cara esperou as estrelas se alinharem. O cara foi um excelente operador de guerra, tá? O cara esperou o quê? O inverno chegar, esperou a Merkel sair, esperou o Biden entrar e tirar as tropas do Oriente Médio, esperou tudo, galera, tudo se alinhou. A China tá fechando junto, tudo se alinhou. Vocês estão entendendo o tamanho do grau estratégico disso, e que o Putin é tão sinistro no sentido estratégico da coisa, de que ele jamais faria uma cagada dessa se ele não tivesse botado na ponta do lápis todas essas contas e tivesse tomado a decisão, entendeu? O Putin só tá fazendo isso porque ele tá respaldado por vários fatores que muitas pessoas nem contam com isso, entendeu? Então, só deixando claro para vocês que apenas sanções econômicas, foda-se, se ligou? Não é foda-se, assim, vai atrasar, mas não vai, entendeu? No final das contas, não vai mudar nada, se ligou? Vai atrasar eles, mas enquanto a China estiver segurando eles, meus amigos, complicadíssimo, tá? Tamo junto, tu. É complicado, tá? Só um detalhe, o desconto é o cupom Família Liga 48 Horas. Isso. Acabamos de mandar aí no chat, tá? Esse é o desconto para o pessoal que se cadastrou e não é do clube de membros.